Ei, seja muito bem-vindo aqui à nossa segunda aula desse curso. E você tá vendo, né, como eu tô bem mais animado, porque realmente a conversa do primeiro vídeo, ela foi muito importante para você entender o nosso passo a passo, para que você consiga identificar que realmente tem que seguir, anotar e a importância dos pais para construir a autonomia dos filhos, né? Que não depende só da gente, porque nós passamos sim a nossa aula teórica, a gente passa para o filho tudo que ele precisa realmente para que ele consiga criar essa autonomia, até mesmo ensinamos para ele, motivamos o filho, tá tudo bem. Mas existe um papel importantíssimo seu de certificação para que realmente consigamos construir essa autonomia o mais breve possível. Eu não sei se você assistiu o Victory Map, né? Que é o curso de entrada que nós temos, se você participou do produto de entrada. Muitas mães, pais que estão aqui vieram dos nossos produtos anteriores. Mas se você não assistiu, a gente vai passar aqui novamente, ainda um pouco mais aprofundado, até porque você está aqui com a gente, né? Nesse produto principal. Mas é importante também que você esteja atento, entenda a lógica, a cronologia do Victory Map. O que é o Victory Map? É o mapa da vitória. Ou seja, existe um caminho que você precisa seguir até chegar nessa conquista tão sonhada de não precisar mais mandar o filho estudar. E nós identificamos nos últimos anos que existem 3 pilares que você precisa conquistar para ter autonomia no seu filho, e eles precisam primeiramente fazer sentido para você, porque depois a sua vida vai mudar e você vai identificar se é a primeira etapa, segunda etapa ou terceira etapa. Qual é do Victory Map, qual é o pilar do Victory Map e que você vai estar vivendo aí agora na sua realidade. Tudo bem? Então, o Victory Map consiste nos 3 pilares da metodologia. O primeiro pilar é com relação ao propósito. E o propósito é o porquê que o seu filho ele está estudando. Depois do propósito, vem a aprendizagem, que são a rotina, né? São as técnicas de estudo comprovadas cientificamente que vão proporcionar com que seu filho esteja aprendendo e não decorando. E por último, você vai ter o terceiro pilar, que é com relação ao hábito. Ou seja, é a parte prática do método, onde o seu filho realmente sai um pouco ali do modo passivo de assistir nossas aulas, ou sai um pouco do modo passivo quando você dialoga com o seu filho e vai para o modo ativo quando ele entra em ação aplicando alguma parte da metodologia. Então olha aqui como faz sentido, e é por isso que sempre que você adquire esses 3 passos, inevitavelmente você vai ter autonomia escolar do seu filho. Guilherme, é sempre 100% dos pais? Exatamente. Se você conquistar cada um desses passos, é impossível você ter que mandar o seu filho estudar, por exemplo. Entenda que é como se fosse a mesma coisa que a natação, por exemplo. Ah, Guilherme, quer dizer que todo mundo consegue nadar? Claro que consegue, se tiver ali com a coordenação motora todo em dia. Mas o professor, o instrutor, ele consegue ter habilidades, técnicas, ferramentas para que qualquer aluno que chegue e entre na piscina consiga, né, que tá, reitero, com a coordenação motora, digamos, toda em dia, né, que não esteja nenhum transtorno, alguma coisa, alguma deficiência motora, vai conseguir sim nadar. Ou seja, é necessário que a gente entenda que o estudo é do mesmo jeito. Para que o aluno consiga criar esse hábito de estudar corretamente, é aplicando técnica a técnica, ferramenta a ferramenta, e indo construir esse hábito de estudar. Então, olha aqui, o propósito é o filho querer aprender por conta própria. Se o filho já quer aprender, se o filho já quer estudar, e ele identificou que isso, nem que isso seja uma obrigação para ele, mas se ele, por conta própria, falar para você, eu quero aprender como é que eu faço, então agora é por conta dele, não mais por conta dos pais ou da escola. Como é que a gente faz com que o filho diga isso, né? Dentro do propósito, que tem como objetivo fazer o filho, por conta própria, querer aprender, existe a parte da motivação. Então o propósito é como se fosse a mesma coisa que motivação. E existe uma motivação que ela é extrínseca, que é a motivação que vem de fora, e a motivação intrínseca que vem de dentro. Quando a gente fala de motivação extrínseca, é normalmente porque a escola você quer que o seu filho estude, mas não é ele. Então muitas vezes você pode falar e mandar o seu filho estudar. Quando você manda, motivação extrínseca, porque é você que quer nitidamente, né? Porque se não fosse não precisaria mandar,
Você que quer que ele vai estudar, mas ele não quer estudar. Quando você diz que vai tirar o celular do seu filho, ou até mesmo dar mais momentos para ele de diversão ou de celular, o seu filho ele vai estar estudando por conta do celular, que é a motivação extrínseca, e não por conta da aprendizagem, que deveria ser a motivação intrínseca dele. Quando ele diz que está estudando por conta da prova, ou até mesmo quando você influencia isso, meu filho, amanhã tem prova, semana de prova, vai estudar. Gente, o filho vai estar estudando por conta da prova e não por conta da aprendizagem. Tem que quebrar esse paradigma de uma vez por todas. Então como é que a gente faz, Guilherme, para fazer com que o filho realmente queira aprender? Claro que você vai ver aqui mais detalhadamente no curso, mas já digo de antemão que é com aquelas motivações intrínsecas no curto prazo. Porque existe a motivação intrínseca no longo prazo, concorda? Quando você fala, meu filho tá vendo fulano, estudou por isso que tá assim. Tá vendo cicrano, não estudou por isso que tá assado. Quando você fala isso, é a motivação no longo prazo. Ah, eu tô estudando para poder ter um bom emprego, um bom salário, alguma outra coisa. Gente, o cérebro do filho, e de todo mundo, na verdade, né, mas especificamente nessa idade dele, o próprio desenvolvimento cognitivo ainda não está 100% consolidado. Alguns estudos vão falar que ele vai ficar realmente, o cérebro 100% ali desenvolvido lá pelos 20 a 25 anos. Eu estou falando de todas as funções, tá? Atenção sustentada, planejamento e várias outras funções. Então, claro que depois você vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas a percepção de que elas existem lá pelos 20 a 25 anos. Então, se o filho, agora nesse momento, não consegue ter essa visão no longo prazo, então a gente tem que fortalecer, inclusive, essa realidade que ele se encontra hoje. Você já percebeu que os filhos estão cada vez mais imediatistas? Que essa geração quer tudo pra ontem, quer tudo pra ontem, quer tudo pra ontem? Pois é, não é muitas vezes assim na nossa vida, né? Mas por que será que isso acontece? Porque ele está numa dinâmica realidade tecnológica. Às vezes ele está lá no Netflix, ou ele está no YouTube, ou ele está jogando, e aí ele já sai de um jogo para ir para o outro, aí já faz a revanche com um amigo, aí lá no Netflix muda a cena, muda a voz, muda o tom, muda as cores, muda o zoom, tudo muda o tempo todo e o filho pode escolher. Se tá ruim, troca, se tá ruim, troca, se tá ruim, troca. Nesse se tá ruim, troca, se o jogo tá ruim, troca, se a série tá ruim, troca. Mas se a escola tá ruim, não pode trocar. E isso talvez seja um dos maiores ensinamentos que você vai dar para o seu filho segundo a nossa metodologia. Porque o seu filho está entendendo que talvez pela primeira vez existem coisas na vida que mesmo que não queira, mesmo que não goste, ele vai ter que fazer. E isso chama-se obrigações. Ah, Guilherme, eu já falei isso aí para ele várias vezes. Tudo bem, a gente está dizendo que você não falou. Provavelmente, inclusive, você já falou sobre isso para ele. Só que agora a gente vai ressignificar qual é a obrigação do seu filho. Porque segundo o propósito, que é esse primeiro pilar que eu estou falando agora para você, a maior obrigação do seu filho não é ele estudar. A maior obrigação do seu filho é ele aprender para a vida. E talvez seja exatamente por isso essa mudança que vai fazer com que você fique do lado do seu filho, porque você vai explicar para ele, puramente motivação intrínseca no curto prazo, que você vai auxiliá-lo, ou auxiliá-la, né, se for uma filha, que você está do lado dele ou dela para que fique mais rápido e mais fácil toda a vida que o filho sentar para estudar. Então, a gente vai estar conseguindo otimizar e melhorar a vida do filho com relação a essa área escolar. E aí sim, ele entendendo que a aprendizagem é uma obrigação, que você está fazendo uma aliança com o filho, que agora não é mais a mãe ou o pai chato, ou o responsável chato. O filho está entendendo, e você também, que vocês estão juntos dentro da mesma jornada, e é por isso que ele fala, mãe, eu quero aprender. Que é para conseguir encurtar o tempo de estudo e até mesmo passar mais tempo se divertindo. Porque a gente fala a linguagem do filho. Então, por mais que você já tenha falado de obrigação e outras coisas, a gente tem que voltar um passo atrás. E lembra que eu falei? Seguir exatamente o nosso passo a passo. Porque você falar que estudar é uma obrigação e o filho não identificar que isso realmente é importante, pensar no futuro e outra coisa, não vai adiantar. Ele tem que ter outras referências. Meu filho, todos os alunos, eles vão para a aula estudar, todos os alunos fazem tarefa de casa, fazem prova. Só que alguns alunos passam 5 horas estudando para a prova, enquanto outros podem passar revisando para a prova 30 minutos. Qual dos dois alunos você gostaria de ser, meu filho? E isso é caso verídico, tá? Rodrigo, hoje mesmo conversei com ele na aula, né? A gente dá aula para os alunos e tudo mais, e o Rodrigo me afirmou isso.
que ele estava revisando para a prova em 30 minutos e tinha sido a primeira vez que ele estava com segurança que ia tirar nota boa. E foi o menor tempo dele de revisão. Você acha mesmo que o seu filho, quando conquistar isso, um tempo curtíssimo de revisão, passando o dia todo brincando na véspera da prova, tirando uma boa nota porque ele aprendeu, você acha que ele vai querer voltar atrás? Se aquilo está sendo mais rápido e mais fácil para ele? Não tem como, porque faz parte do propósito. Faz parte do propósito. Então, depois que o filho falar que quer aprender nessas condições, já que ele não escapa da prova, da tarefa e tudo mais, a gente vai para o segundo pilar, que é o da aprendizagem. Então, no Victory Map, depois do propósito, que é o primeiro pilar, você tem a aprendizagem, onde nós vamos passar os 7 passos da aprendizagem, que é uma parte, reiterando, uma parte teórica de como é que o cérebro aprende, mas uma parte teórica na prática. Guilherme, ficou confuso. Dentro da aprendizagem, você vai ver, aqui mesmo no curso, que tem as 7 etapas da aprendizagem, que é uma parte mais prática, mas tem uma parte teórica, onde ele vai falar do cérebro, vai falar dos neurônios, vai falar de um bocado de coisa pra você. Você vai amar essa parte. Beleza. Depois que você entender a teoria, vai ter que entender a parte prática. Só que é um degrau a mais. É ensinar pro filho como é que pratica. Seria praticamente a mesma referência da autoescola, quando o instrutor, né, ainda na parte teórica, ensina como é que dirige. Então, tem que tirar o pé da embreagem, tem que acelerar, tem marcha, tem outras coisas para fazer. Só que quando você entra na prática de verdade, você estanca, porque começa difícil, depois fica fácil. Então, na aprendizagem, não é a etapa ainda que o filho vai sentar para realmente aplicar o método. É onde o filho vai entender o que é que ele precisa fazer para aplicar o método. Sempre que ele estiver aplicando na vida real, ele está já no terceiro pilar, que é o hábito. Quando é o hábito, gente, o hábito se cria com a prática. E qual é o grande segredo do hábito? O que o hábito consegue proporcionar na mente humana? Segundo o livro, inclusive, O Poder do Hábito. O hábito proporciona com que você economize atividade cerebral. Faz com que uma atividade consiga ficar no piloto automático e você não gasta energia. Por isso que a gente tanto fala do seu filho não precisar mais se preocupar com relação aos estudos, porque ele vai adquirir o hábito de estudar. E toda vida que você criar o hábito, você não está mais gastando energia. E o filho gosta de não gastar energia, principalmente quando se trata do estudar. Então entende que é impossível você não criar autonomia escolar no seu filho quando você conquista esses 3 pilares, porque se o filho quer aprender por conta própria, se ele sabe como é que aprende a nível cerebral, e se ele já criou o hábito de aprender corretamente, então, com certeza, você não precisa mais ficar mandando o filho estudar. Lembrando, não é porque ele sabe que ele faz. Anota isso. Não é porque o filho sabe como é que aprende que ele faz as etapas da aprendizagem. Por isso que é importantíssimo que você, enquanto responsável, olha a palavra responsável, se responsabilize pela metodologia, pela sua etapa. Você tem que se comprometer com as funções que a gente está dando para você, que não são muitas, pelo contrário, para o filho é mais ainda o passo a passo, para você é mais uma certificação, mas você precisa se comprometer em se certificar que realmente o filho está aplicando a metodologia, qual deve ser a sua melhor mentalidade para você seguir o método, e aí sim, depois você vir para a gente para tirar suas dúvidas, se por acaso você tiver, ou até mesmo correções de rotas e orientações específicas para o que aconteceu na sua realidade. É isso que está precisando. Então, vamos lá para recapitular aqui o Victory Map, que são os 3 pilares da metodologia, para você identificar e já visualizar como é que vai acontecer agora por diante. Primeiro pilar, o aluno querer aprender por conta própria. Segundo pilar, o aluno saber como é que aprende. Terceiro pilar, aplicar as técnicas de aprendizagem que ele acabou de ver, né, no segundo pilar. E aí sim, colocando em prática, criar o hábito e deixar tudo muito fácil. Esse é o nosso Victory Map. Claro que ao longo do tempo, você vai descobrir cada um desses passos e de modo, como eu já falei para você, revolucionário na metodologia, você vai identificar aonde é que você está exatamente e o que você precisa fazer para criar autonomia escolar. Isso
transforma vidas. Sabe por quê? Porque você vai conseguir ver a sua evolução dentro da jornada do aliado. E a gente vai passar isso nas nossas próximas aulas. Então é isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Um grande abraço e a gente já se vê agora no nosso próximo encontro.